Consumidas pelo Fogo, série original Netflix, já está disponível na plataforma, já lançou há um tempo, demorei para conseguir finalizar essa série original Netflix. É adaptado de um mangá e é uma série japonesa, conta a história de uma jovem que começa a trabalhar na casa dos Mitarais. Ela é uma jovem bem misteriosa, ela vai para trabalhar nessa casa com uma certa missão, com um certo objetivo, desvendar um mistério do seu passado, tanto dos Mitarai como também do seu próprio, da sua família. É basicamente uma espécie de vingança e também de uma de uma libertação de uma culpa que acabou consumindo a sua família, e também provar, né, de que a sua família, a sua mãe é inocente e de que os Mitarais são culpados por toda a tragédia que que após o incidente acabou causando em sua família. Basicamente, essa é a trama. É bem interessante, me chama bastante a atenção no começo, essa questão do mistério, vingança, mas os japoneses, eles têm. Tanto os japoneses como também os coreanos, eles gostam de manter algo muito agridoce. E faz tempo que eu não assisto novela para poder tentar medir um pouco, tentar comparar com o nosso estilo de conteúdo com as novelas que a gente assiste. Ainda mais, não vou pegando uma novela agora, a novela tem uns cento e poucos capítulos, mas o, há uma certa peculiaridade dos asiáticos em trazerem um conteúdo muito agridoce. Têm algo pesado, algo dramático, denso. Daqui a pouco eles trazem algo leve, uma comédia, algo bem leve, sabe? Bem divertidinho. E esses dois gêneros completamente diferentes, eles acabam interagindo entre si durante toda a narrativa do seriado, na narrativa da série. É muito comum isso, dos conteúdos asiáticos. Eu assisti uma série coreana. Tem bastante, uma hora é bem besta, bem bobinho, bem divertidinho, e outra hora super tenso, espionagem, drama político e tudo mais, e os dois interagem entre si. E é da mesma forma consumida pelo fogo. É algo que eu particularmente não gosto, acho que atrapalha bastante. Em um certo momento, quando a gente tá com uma carga dramática pesada, densa, logo depois tudo se esvai e já começa algo doce, bonito, fofo, que não dura muito tempo, que depois já volta para o drama pesado. Não há uma certa apreciação dos gêneros por separadamente, não dá um tempo para apreciar um pouco os momentos. Eles vão interagindo entre si. E é basicamente isso que acompanha Consumida pelo Fogo e que quando começa a engatar a série, perdi um pouco o gosto por assistir. Foi foi diminuindo o meu interesse, mas consegui finalizar. A série, ela conta a história então de uma jovem que ela começa a trabalhar na casa dos Mitarai como uma empregada. Ela tem um certo mistério, pois a sua mãe, ela basicamente colocou fogo em sua casa e a sua mãe se sentiu culpada desde então. Com isso, ela se divorciou do seu marido, que era um Mitarai, um dono de hospital. E esse dono de hospital, né, e o Mitarai acabou se casando com a melhor amiga da mãe dela. E eles vivem no luxo, os Mitarai, né, vivem no luxo, na casa grande, cheio de popularidade. A melhor amiga, tá, trabalha como influenciadora, falando sobre o seu passado que foi ruim e tudo mais, enquanto que a mãe da Anzu, né, que tá disfarçado como Shizumi, ela teve demência e está no hospital. Então, a diferença entre a vida dessas duas mulheres que eram amigas no passado são completamente diferentes e que possivelmente tudo isso aconteceu devido a um incêndio causado, possivelmente causado pela Kishi, pela Mitarai.
Esqueci o nome da atriz, pela Mitarai, pela esposa Mitarai, a influenciadora. E a princípio era muito interessante todo esse drama que a gente acompanha dessas personagens e tudo mais. Só que conforme a narrativa vai avançando, algumas coisas começam a incomodar. Além dessa alternância constante de gêneros, de tons no próprio conteúdo, a gente tem alguns jogos de personagens que em alguns momentos eles parecem misteriosos, densos, outros um pouco mais doces, mais leves, e há uma sensação de manipulação tão forte sobre esses personagens que tira um pouco o prazer de acompanhá-los, tira um pouco o prazer de querer o bem deles, até mesmo de desvendar esses mistérios. O Kishi, né, é um personagem que aparentemente é bem misterioso, tem uma certa, possivelmente uma certa manipulação de sua mãe, mas em outros momentos ele acaba se tornando um grande manipulador. Depois percebe que ele se comporta da forma dessa forma devido a um tipo de estresse que ele teve no seu passado, que pode ter sido influência da mãe. Aí ele manipula um pouco a Anzu, aí depois a Anzu que começa a manipular ele. Depois ele percebe a verdade, tenta ajudá-la, mas depois há uma certa manipulação tão grande e mudança constante desses personagens que não soa natural e que incomoda. Outra coisa, o pai me trai, ele trabalha do lado, o hospital fica do lado da casa e ele nunca tá em casa. Ele nunca tá em casa e o cara e ele não tem voz pra nada. As pessoas manipulam ele e ele sabe disso e ele cai em qualquer lábia e é isso. E tudo bem. E ele se deixa manipular. Ele, de certa forma, se comporta um pouco de forma misteriosa. Ele sabe que algo tá estranho, mas mesmo assim, ele não faz nada, não vai pra casa, nunca tá em casa. Ele só aparece em casa no último episódio, praticamente. Praticamente duas vezes que ele vai pra casa. Uma quando ele entra, que ele sai do carro e ele entra pelo portão de casa, e a outra é quando ele de fato está dentro da casa, quando todas as tramas começam a serem resolvidas. E ele não fala nada, todo mundo faz dele o gato e sapato, e ele é o dono de um hospital. Caramba, velho, isso me incomodou bastante. Ah, parecia um personagem interessante, mas não. Completamente não. Tem a própria Anzu, ela e a irmã dela fazem toda uma investigação. Uma hora a Anzu quer trabalhar sozinha, outra hora ela vai e aceita a ajuda da irmã. A irmã também tenta descobrir pelas suas próprias pernas, ela percebe a manipulação. Enfim, há um jogo desse todos esses personagens, não quero estender muito nas tramas, em volta desse fogo, sobre esse passado, sobre a forma como essas duas amigas elas se comportaram no passado e a forma como ao longo esse simples incidente causou grandes mudanças na vida delas. Teve sua vida destruída praticamente, a outra está vivendo do luxo e tudo mais. Essa própria amiga que agora é influenciadora digital, fala que a sua vida é perfeita, maravilhosa, faz comida, cuida da casa, cuida do marido, cuida de si mesma, da beleza, cuida dos filhos. Os filhos estão viajando, um está estudando para medicina, o outro está estudando nos Estados Unidos, mas é tudo mentira, e ela é completamente manipuladora, ela é completamente esperta, mas tem possivelmente ela colocou fogo, tem uma roupa que a Anzu busca na casa e essa roupa poderia provar esse esse incêndio que é criminoso e não apenas um incidente. E aí no grande final, quando tudo vai se resolver, um diz que é culpado, mas não é o culpado, é o outro, mas não é o outro, é o outro, não é outra, é um incidente, um fogo criminoso, foi intencional, foi apenas o acaso, e
muita coisa vai mudando ali, nada flui tão natural como deveria, e isso prejudica bastante e que perde ainda mais o gosto. Uma coisa que eu acho que é interessante mencionar, eu odiei a própria interpretação dessa Mitarai. Ela faz umas caras, umas expressões de vilã maléfica da Disney, completamente performática. Eu odiei essa personagem. Possivelmente isso foi bom pra ela, pois as pessoas odeiam ela, colocam ela como vilã e odeiam ela, mas pra mim eu acho que não é só odiar ali a questão da própria personagem, a interpretação exagerada, fora do tom, muito pesada e que incomoda demais. É mais como um ódio mesmo da própria interpretação do que exatamente algo que combina para o tom desse seriado. Enfim, é uma série que eu particularmente não gostei, como vocês podem ter percebido. Começou com uma trama bacana, tem algumas coisas interessantes, só que para o conteúdo vai de 8 horas, muita transição, carregado de mistério, carregado de tom leves e tom pesados, um- vários personagens manipulados para o bem maior da história é algo que me incomoda e que simplesmente perde um gosto. Mas se você gostou, deixa aqui nos comentários, é interessante saber uma opinião diferente da minha. Quais são os pontos que vocês gostam ou não, deixa aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau.